Caros amigos, irmãos, meu nome é Léa Boas Duarte e nós vamos, primeiramente, fazer uma prece para harmonizar os nossos pensamentos e dar início à nossa atividade, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecidos que somos aos benfeitores amigos, que tenhamos neste momento discernimento, fé e confiança para refletirmos nas palavras profícuas do Evangelho, da doutrina espírita, que tanto acalentam os nossos corações e as nossas mentes. Que tenhamos momentos profícuos de paz, de luz, sempre inspirados pela figura amiga do Mestre Jesus. Gratos somos por mais esse momento, que permaneçamos na sua luz e na sua paz. Bem, amigos, meu nome é Léa Boas Duarte e agradeço ao Instituto Espírita Amigo Germano pelo convite para conversarmos a respeito da temática Não seja solitário, seja solidário. Muito oportuna nestes tempos pandêmicos em que a solidariedade tem sido a tônica, muitas vezes decisiva para a sobrevivência, para o equilíbrio e para o alimento corporal e espiritual para muitas pessoas, frente aos desafios do momento presente. E quando nos isolamos, nós vamos de encontro à lei divina, à lei natural, que é de solidariedade. Nós precisamos ir ao encontro da lei divina e da lei natural que está na nossa consciência. E muitas vezes, perturbada pelas nossas atenções a ditames que não são os do bem viver juntamente com Deus. Então, para que a gente se alinhe ao pensamento divino, a solidariedade precisa ser a tônica das nossas vidas. Então, refletindo um pouco sobre o que nós temos de indicativos nas nossas obras básicas sobre a temática da solidariedade, começando com um breve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, item 7, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos, porque nos remete a nos entendermos como espíritos, seres imortais, imateriais e que do átomo ao arcanjo vamos evoluir e, uma vez alcançada a condição de espíritos com E maiúsculo, agregamos individualidade, memória e livre-arbítrio, passamos a ser artífices da nossa própria evolução e temos uma trajetória secular, milenar pela frente, até alcançarmos a condição de espíritos puros, que é o máximo que nós podemos alcançar em termos evolutivos, mais próximo de Deus possível. Então, o Espiritismo mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, todas as existências de um mesmo ser. Está lá no mesmo item do Evangelho segundo o Espiritismo já mencionado. Nós somos o resultado hoje das sucessivas encarnações que tivemos ao longo dos milênios. Traços das nossas preferências, das nossas atitudes, claro que influenciados pela nossa convivência familiar atual, pela forma como fomos educados, pelo acesso aos ambientes que tivemos, mas muito presente, intimamente, mesmo que não lembremos, as nossas experiências pretéritas. Aquilo que somos
neste momento que nos foi dado alcançar, e aqueles aspectos da nossa intimidade como seres, da nossa moralidade, que ainda precisam ser lapidados e depurados, porque não estamos num estágio evolutivo, em linhas gerais, na humanidade terrestre, de condição superior. Ainda temos muito a aprender. E essa solidariedade também está nos seres do mesmo mundo, ou seja, estamos neste orbe, temos um compromisso de solidariedade com a humanidade aqui, da qual nós fazemos parte. Então, muitas vezes, eu não gerar empatia, eu deixar de fazer o bem que eu poderia ter feito, me compromete do ponto de vista evolutivo, porque nós estamos aqui para sermos solidários, para nos auxiliarmos uns aos outros nas nossas necessidades de acordo com as nossas possibilidades, né? Haja vista a definição de moral que está lá em O Livro dos Espíritos: age bem aquele que tudo faz pelo bem de todos. Então, o nosso foco é o bem comum, é a humanidade, neste momento, humanidade terrestre, e porque é onde nós estamos encarnados. E depois, os seres de todos os mundos. Imagens recentes de equipamentos de última geração do universo, se colocarmos na pesquisa nos meios virtuais, nós vamos ver liames, linhas minúsculas, né, que os equipamentos ampliam, ligando todos os astros, todos os elementos do universo. Ou seja, nós estamos interligados, influenciando e sendo influenciados permanentemente. E que tipo de influência eu gero? Qual é o meu contributo para a evolução, para a moralidade do meu planeta? E muitas vezes para aqueles que estão muito próximos a nós. E que nem sempre a nossa atitude nos permite ser solidários. Mas é algo que só compromete o nosso processo evolutivo, porque nós fomos criados por Deus, submetidos à lei divina, que é soberanamente justo e bom. A lei natural ou lei divina nos remete à essência de Deus. E para nos alinharmos e estarmos sob o influxo da lei divina que nós permanentemente estamos, mas contribuindo para que ela flua adequadamente, a solidariedade, a amorosidade, a paciência, a bondade, a benevolência, né, a indulgência que nos é concitada no Evangelho, são fatores que impulsionam o nosso progresso, mas que também possibilitam para as pessoas alcançadas pelas nossas atitudes no bem, também possam, né, a partir daí, não só se beneficiarem, mas se sentirem também positivamente influenciadas nesse processo de solidariedade. E remetendo em lá a Gênese, assim como na economia do vosso mundinho terrestre nada se acha isolado, também nada está isolado no universo incomensurável, é o que falávamos, né? A solidariedade universal. E mais adiante, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Gênesis capítulo 6, item 44 e capítulo 14, item 12. Ou seja, estamos mergulhados na solidariedade universal. E qual o nosso contributo para a harmonia da solidariedade universal? Que elemento eu sou no processo? Eu posso me deter, deixando de fazer o bem que eu poderia fazer,
Mas esse estágio, né, de, vamos dizer, em que nós ficamos estacionados quando deixamos de avançar, porque não retrogradamos como espírito, sabemos disso, né? Uma vez alcançado um patamar, o espírito não retrograda, mas deixamos de dar passos na nossa evolução quando nos detemos nas atitudes equivocadas, quando deixamos de fazer o bem que poderíamos fazer. Então, que desafios temos e que olhar íntimo nós precisamos expandir para contribuir adequadamente nessas circunstâncias da solidariedade. Cada um vai ter o seu meio, a sua inspiração, as suas possibilidades, por mais ínfimas que sejam. O bem é sempre oportuno. Não devemos desconsiderar o bem que possamos achar que seja pequeno, que esteja nas nossas mãos ou nas nossas condições. Há uma solidariedade permanente entre a matéria e a inteligência. Em A Gênese, no capítulo 2, item 27, temos que Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Então, né, conhece-se o artista pela obra. Olhemos a natureza e alcançaremos um pouco mais a compreensão sobre Deus. Todos os elementos da criação se acham em contato imediato com o ser espiritual. É óbvio, nós nos movimentamos sob o influxo divino. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo e de todos os mundos, e por fim de toda a criação com o Criador. Então, nos alinharmos com o pensamento divino, desafiador, mas também confortador. A doutrina espírita é consoladora, nunca podemos esquecer, é o consolador prometido. Entendermos as verdades espirituais nos traz o conforto da fé e o fortalecimento para não entendermos somente a vida como essa existência corporal. Uma vez criados por Deus, simples e ignorantes, fadados ao progresso inexorável, nós estamos concitados ao convite à evolução. E Deus, como é soberanamente justo e bom, nos alcança o que nós precisamos para a nossa evolução. Muitas vezes, não necessariamente o que almejamos. Então, toda vez que tenhamos um desafio na vida corpórea, a perda de entes queridos, a doença, as aflições em relação à falta dos recursos materiais, as aflições, às vezes, em relação às limitações que temos, mas tudo isso precisamos pensar não por que comigo, e sim para quê. Qual o fundamento daquele desafio nas nossas vidas? De que forma nós podemos ultrapassar de maneira profícua? De que maneira eu posso me somar aos irmãos que estão fazendo trabalhos maravilhosos, solidários, pessoas que distribuem o pão do corpo, né, os alimentos, pessoas que se mobilizam em função dos doentes, dos aflitos, o consolo material e moral, que faz parte. Existem as necessidades materiais prementes,
E existem as mais relevantes, que são as morais, psicológicas, que as pessoas enfrentam e que às vezes uma palavra decisiva num momento de um diálogo pode evitar um mal maior, pode impedir uma pessoa de um gesto insano contra a própria vida, pode fortalecer o bom ânimo. E existem muitos meios. Os meios virtuais potencializaram o alcance das nossas comunicações. Mesmo isolados ou mesmo mais em nossas residências, nós podemos ultrapassar os limites acessando bons conteúdos, participando nos chats das rodas de conversa produtivas, dialogando pelos meios virtuais com os nossos amigos, compartilhando conteúdos enobrecedores, boas lives, boas palestras que nós temos com os nossos expositores, com os nossos, enfim, muitos espíritas que trazem mensagens de grande aprendizado, mas que a gente expanda o olhar e compartilhe com as pessoas estes momentos e também que possamos identificar onde eu posso contribuir, qual o trabalho que eu posso me somar, com as cautelas necessárias, os protocolos. A exposição desnecessária não é bem-vinda, principalmente se não com os cuidados pertinentes. Deus não quer que nos coloquemos em risco, mas nós podemos, com os cuidados, alcançar as nossas necessidades, e não só as nossas necessidades íntimas, mas principalmente as nossas necessidades como pessoas enfim, solidárias na nossa comunidade. O que nós podemos proporcionar para os nossos irmãos, dando de si, né? Não o que sobra de si. A solidariedade, então, também lá em O Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi trazida em relação a todos esses contextos. Solidariedade em relação às existências que tivemos, todas as experiências reencarnatórias que tivemos e que propiciaram que sejamos hoje, né, o que somos, mas ainda em processo sempre de crescimento. A solidariedade humana do mundo que habitamos e de todos os mundos. E lá em o Livro dos Espíritos, na questão 916, vou ler um breve trecho, aliás, dois. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento de solidariedade. E depois, mais adiante, continua: e não mais serão vistos como homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Então, a lei de justiça é isso: equilíbrio, perfeição, doação uns para com os outros, todos solidariamente se sustentando nas atitudes, no doar-se. Jamais vamos nos sentir solitários se nos agregarmos a olhar o nosso semelhante nas suas necessidades, mas dentro dos nossos limites, dentro das possibilidades que temos de fazer o bem. Mais adiante também vamos referir que está em Obras Póstumas a solidariedade, portanto, o verdadeiro laço social. E depois, mais além, segue: eis aí o que o Espiritismo torna compreensível por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade da relação entre os mesmos seres. Nós, nas sucessivas encarnações, vamos nos reencontrar com os nossos afins,
e não raras vezes com os nossos desafetos também. Seremos convidados a esse processo, né, de interação e de permanente, vamos dizer assim, troca. Auxiliamos e somos auxiliados. Mais adiante, enquanto o espiritismo dilata o campo da solidariedade, o materialismo restringe as mesquinhas proporções da efêmera existência do homem, fazendo da mesma solidariedade um dever social sem raízes, sem outra sanção além da boa vontade. Sem raízes, sem outra sanção além da boa vontade. Ou seja, não fiquemos esperando recolher as benesses daquilo que fizemos. Claro que o bem gera o bem. Quanto mais ampliarmos os nossos horizontes de solidariedade, melhor nos sentiremos. Estaremos fazendo o bem principalmente para nós mesmos, nos doando naquilo que nos for possível. Mas o foco da nossa atitude no bem, o foco do nosso trabalho no bem, não pode ser nós mesmos. Ao nos doarmos, evoluímos, recolhemos o bem também para as nossas existências, mas é preciso expandir o olhar, empatia com o outro, né? Assim como Jesus nos ensinou, ele não estava preocupado com ele mesmo. Se estivesse, não tinha passado por todos os sacrifícios que passou. Não era ele o foco, era o que ele precisava e queria deixar de legado para a humanidade. E assim a gente vai, vamos dizer assim, aprendendo e nos desenvolvendo. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que se assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro, e cujas consequências ninguém pode subtrair-se. Então, não nos subtraímos das consequências daquilo que vivenciamos, das atitudes que temos. Então, quanto mais oportunas e produtivas elas forem, melhor para nós e mais nós vamos recolher de bênçãos dessas atitudes solidárias e efetivas no bem. E trazendo para a nossa convivência, né, nas nossas casas, nos centros espíritas, no trabalho que temos, gradativamente, retomando alguns estabelecimentos, as atividades, né, o diálogo fraterno, as bênçãos do passe e de outras atividades que são proporcionadas. E mesmo aquelas instituições que estão com suas atividades de modo virtual. Alcançam quantos lares, quantos queridos irmãos, às vezes trabalhadores espíritas, que estão carentes de uma palavra, de um sorriso, de um alento de bom ânimo, tendo em vista as experiências recentes que todos nós estamos aí compartilhando. A psicosfera do planeta ela é composta pelas micropsicosferas de todos que o habitam. E que dínamos seremos nós? Que vibração teremos para contribuir com a vibração planetária, com a psicosfera do nosso orbe terrestre? Qual o nosso quinhão de auxílio, de solidariedade, de olhar fraterno e de potencialidades para o bem? Deus espera isso de nós. E nós temos, graças ao bom Deus, muitos exemplos para nos inspirar. Não só de pessoas espíritas, os nossos queridos, as nossas referências, como Chico, como Divaldo, como Raul Teixeira, né? Como em outros credos também, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros. Então, que sejamos as pessoas, os seres espirituais que possam agregar, se ainda não temos, obviamente, toda a evolução dessas pessoas que nos servem de inspiração, mesmo que timidamente nós possamos alcançar o bem para alguns que estão mais próximos,
que nós nos animemos e impulsionemos o nosso ser para a solidariedade cada vez maior. Isso vai nos trazer bênçãos de harmonia íntima, né? De um bem-estar, aquela reflexão proposta por Santo Agostinho, para que a cada dia a gente faça o balanço do dia e reveja as nossas atitudes, pense no que nós podemos melhorar, enfim, né? Fazendo uma reflexão sobre o nosso dia. Que ao final do nosso dia a gente possa pensar e se tornar feliz por quanto solidário fomos, por uma palavra dita ao irmão que precisava, por um alimento que eu pude alcançar para alguém que não tinha, por um encaminhamento, uma sugestão para melhorar a existência de alguém, mesmo que não tenhamos, não seja alguém que tenhamos grande convivência ou afinidade, fazer o bem. Um gesto de solidariedade que tenhamos durante o dia, isso vai nos confortar e vai nos alinhar ao influxo divino e não nos deter frente a esse influxo que é permanente. O Pai é soberanamente justo e bom. Está sempre conosco. Assina, como está na obra básica, tudo que advém, né? Não há uma folha de uma árvore que caia sem a sua permissão. Imaginem a nossa existência, o que nos mobiliza. Nós nos movimentamos sob um influxo divino e Deus espera de nós que nós possamos projetar o amor, a solidariedade, a justiça para melhorar os ambientes em que transitamos, para nos melhorarmos e cada vez mais chegarmos próximos ao Pai. Então, queridos amigos, muito agradecida por esse momento, espero ter contribuído para a nossa reflexão, que é minha, que é de todos. Todos nós estamos, né, na mesma nave, vamos dizer assim, que é o orbe terrestre nesse momento, e que nós possamos contribuir para que esta nau possa transitar, né, no cosmos, vamos dizer assim, com uma vibração cada vez melhor. Aqui pequenininhos, mas no nosso ambiente, fazendo o melhor que possamos. Vamos elevar o nosso pensamento, então, mais uma vez em agradecimento, rogando aos benfeitores amigos sempre o amparo e proteção, principalmente a todos os que sofrem males físicos e espirituais, os que estão em instituições enfermos, os que estão em instituições de grande sofrimento e inclusive nos seus lares e às vezes em convivências desafiadoras. Envolve-nos, querido Mestre Jesus, com sua luz e paz, alcançando também todos os desencarnados que gravitam em torno do nosso planeta. Gratos somos que permaneçamos então com a figura do Mestre Jesus em nossas mentes e em nossos corações. Se conosco, Mestre amigo, agora e sempre. Muito obrigada, amigos.